E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Shiryu Meg aqui de novo, novamente pra vocês. Como é que vocês estão? Um videozinho, talvez rápido, não sei, falando sobre o Hack Intrusion. Que pra quem não sabe, é um evento que acontece em alguns mapas que você pode ter alguns buffs extras. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo depois que eu tava fazendo o vídeo dos 22 terminais e eu acabei adicionando um buff na lista lá sem querer, sabe? Aí acabou ficando tipo 23 terminais, mas são 22. O último que eu falei lá no parte 2, na verdade é um buff aqui do Hack Intruser. Se você não viu esse vídeo dos 22 terminais que eu tô falando, né? Vai lá, vai ficar aqui um cartãozinho, tem parte 1, parte 2. Vai lá ver, é um vídeo muito bom, bem explicativo para quem quer melhorar sua gameplay no jogo. Então, vamos lá. Primeiro, curta, se inscreva, compartilhe aqui. Live todo dia. Eu tô fazendo no Facebook, às vezes estou fazendo no Omelete, ainda estou testando. Eu acho que eu vou fazer no Twitch também. Mas enfim, o link para todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Vai lá. Se você tiver Instagram, Facebook, Twitter, me segue nisso daí tudo, porque eu vou sempre avisar também aonde que eu vou fazer a live. Eu fui zucado da última vez, então pouca gente soube onde eu estava fazendo live. Então se você tiver Instagram ou Twitter, me segue lá que não tem erro, porque no Twitter eu sempre aviso onde que eu vou fazer live. Beleza? E é isso. Então vamos lá. Como que funciona esse evento? Esse evento, como eu disse, ele rola esporadicamente em alguns mapas. Sabe? Você entra no mapa assim e vai avisar que está tendo Hacker Intrusion. E como você faz para pegar esses buffs? É simples. Tá vendo isso aqui no mapa? Isso aqui no mapa não, isso aqui no cantinho. Você tem que coletar 200 disso aqui. E onde você pode coletar? Pelo mapa andando, às vezes você acha espalhado, abrindo o baú, matando o bot, você também encontra, e matando outros pilotos. Obviamente, se o piloto que você matou já tiver coletado algum. Todos que você tiver que ele tiver coletado e você matar, você pega pra você. Beleza? A única coisa que você, aliás, você só não vai pegar se ele já tiver usado. Então, se ele já coletou 200, se você matar, você não vai pegar 200, entendeu? Mas se, por exemplo, ele estiver com 150, você matar, você pega. Beleza? É assim que funciona todas essas maneiras de coletar. E quando você ativar 200, você dá um clique ou dá um touch e você abre essa janela aqui com todos os buffs possíveis. São 5 buffs na verdade. Então vamos começar aqui. Eu vou falar o que cada um deles faz, depois eu vou voltar falando quais mechas são bons para cada um deles. Então vamos lá. O Acceleration Access, ele diminui 12% de cooldown de todas as habilidades do mecha. Ou seja, skill de combate, arma secundária, qualquer coisa vai diminuir em 12%. Tudo que o mecha faz, se tiver tempo de recarga, vai reduzir em 12%. E vai reduzir também o tempo de recarga das cambalhotas dos pilotos. Então a sua cambalhota vai recuperar mais rápido. Esse aqui, Shield Access, ele vai dar mais 1200 de shield por 4 segundos quando você invocar um mecha. Então, você está de piloto, invocou o mecha, você ganha 1200 de escudo, beleza? O segundo, Jet Access, você tem mais 20% do seu combustível máximo. O Siphon Access, todo o dano que você causa de mecha, 10% é convertido em vida. Beleza? Então vamos dizer que você dá um tiro e der 100 de dano. 10% vai te dar 10 de vida. Então 10% de 100 é 10. Então você vai recuperar 10 de vida. Beleza? Em cada tiro que dá dano 100. Mas é só um exemplo para você entender. Esse aqui, o Rage Access. O que ele faz? Ele aumenta 15% do seu dano máximo. Porém, todo o dano que você toma vai aumentar em 8%. Beleza? Então, vamos voltar pra cá. O Acceleration Access, cara, ele é muito bom, vamos dizer assim, para quase todos os mechas, na verdade. Todos esses aqui, eu vou falar, eles são bons para todos os mechas, sabe? Não tem nenhum aqui que eu fale, não usa com esse não. Depende, no geral, depende muito da forma que você gosta de jogar. Mas, obviamente, tem mechas que vão tirar mais proveito de um do que outros. Entendeu? Então vamos lá.
Esse aqui, o que diminui o tempo de recarga, eu acho que é muito bom, por exemplo, com um Arthur da vida, sabe? Pra Andrômeda também é boa, sabe? Deixa eu ver outro mecha aqui. Pra Alborada, a mecha nova que lançou é muito bom. Aurora também é bom pra cacete. Skylark, porque eles são mechas. O Arthur nem tanto, sabe? Mas é bom porque com o Arthur você tá sempre ali em movimento. Mas às vezes pro Arthur você vai querer usar o de combustível, mas enfim. Por que são bons? Porque são mechas que eles necessitam muito destacar a habilidade para dar dano. Não para dar dano, mas às vezes para fazer a play. Tipo, Andrômeda ficar atacando a lança toda hora e ficar dando a esquivinha dela, sabe? O Aurora fica dando Kamehameha toda hora. A Alborada nem preciso falar, porque é o pulo, é o shield dela, é a bolinha que ela ataca, que também dá um shield, mas enfim. Todas essas coisas. O Skylark também fica atacando o passarinho toda hora, que vai dar dano e vai dar sustain para ele. Então são muito bons para esses pilotos que tem essa mecânica de ficar soltando habilidades toda hora. Outros também é uma boa, sabe? Então vamos lá. Esse aqui, Shield Access. Esse daqui eu só recomendo se você é o tipo de... Tipo assim, isso aqui vai te salvar de várias situações diferentes. Isso aqui é certo. Mas no geral, eu recomendo para quem prefere jogar de piloto do que de mecha. Vou explicar por quê. Porque, tipo assim, às vezes você tá jogando muito de piloto e às vezes você entra em uma situação que você precisa chamar um mecha para não morrer, sabe? Porque quando você chama o mecha, tem um tempo ali, como eu expliquei no outro vídeo, que você fica vulnerável. Que é o tempo que você está invocando o mecha, você não pode fazer nada. E nisso, o couro tá comendo pra cima de você, tá ligado? E com esse bônus de shield, você consegue preservar muito a vida do seu mecha, sabe? Então isso é muito bom. Ou se não, para você que tem uma mecânica que gosta de ficar saindo e voltando pro mecha toda hora. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo passado. Eu gosto de jogar de Arthur. Aliás, hoje em dia nem tanto, mas eu gosto de jogar de Arthur. E uma das mecânicas que eu gosto de usar com o Arthur é o seguinte. Eu vou pra cima do cara, assim, e dou espadada e dou espadada assim de tiro e dou o slash aquele da espadada física, né? Vamos dizer assim. E às vezes falta dano para você matar. Às vezes você avança no cara, você não tem mais lâmina para atingir e acabou sua espadada para finalizar. Sabe? Às vezes o cara ainda tem bastante vida ou tá quase morrendo. O que, que eu faço? Eu saio rápido do mecha, lanço a granada e mato para finalizar. Beleza? Então eu faço muito isso, não só com Arthur, mas eu dei esse exemplo de Arthur porque é um mecha que ele dá mais dano quando tá colado no cara. Entendeu? Mas com Hot Steel eu também faço a mesma coisa. Às vezes quando eu tô jogando de Neutron, Firefox também, eu faço isso. Então, eu vou isso, saio do mecha, dou tiro e às vezes me escondo um pouquinho pra chamar o mecha de novo. Mas às vezes nesse de invocar o mecha de novo, às vezes você fica muito vulnerável, porque às vezes você tá numa situação de guerra. Então, isso te dá uma vida extra, sabe? E também é bom, às vezes, quando você vai querer iniciar uma luta. Porque às vezes você quer iniciar uma luta e você tem uma vida extra. Dá um exemplo de Hot Steel. Hot Steel, eu gosto de jogar com Hot Steel colado com o cara, a curta distância. Então, dependendo do local que eu tiver, eu invoco o Hot Steel pra ter essa vida extra e vou pra cima. Com tudo. Vou de maluco, sabe? E vou tacando o zaralho. E as pessoas simplesmente não têm dano pra me dar por causa dessa vida extra que eu tenho, por causa desse escudo. Então eu fico muito mais seguro, enquanto eu dou muito mais dano. Então isso serve também para ser usado de uma forma agressiva, vamos dizer assim, porque conforme você vai dar dano em todo mundo, as pessoas não vão te dar dano, entre aspas, entendeu? Então isso também é muito bom para esses dois lados. Mas de novo, depende muito da sua gameplay, como eu falei. No geral, eu só recomendo se você for jogar dessa forma. Se você não é muito de jogar dessa forma, não recomendo, porque tem coisas melhores que a gente pode usar. Vamos lá, o Jet Access. Isso daqui eu recomendo para alguns mechas só. Ou, como eu disse antes, dependendo da sua gameplay. Se você é um cara que gosta de ficar pulando toda hora, que nem um pula-pula, um maluco, o Google Ball do Gugu,
eu recomendo esse, porque ele vai te dar 20% a mais. Mas no geral, eu recomendo, ó, pra quem gosta de jogar com Arthur, também é bom. O Rikene, Neutron Star, dependendo também da sua gameplay, pro Neutron Star é uma boa. Andrômeda, deixa eu ver outro aqui que vem na minha cabeça. Bem, acho que só. Não que os outros não precisem de combustível, mas esses acho que são os que mais precisam de combustível extra, realmente. Principalmente o Rikene. Você consegue ficar mais tempo no ar fazendo manobra e tal, e fugir mais rápido, ou ser mais agressivo. Sabe? A mesma coisa vale pro Neutron Star. Mas por que eu tô falando do Neutron Star? Porque o Neutron Star ele depende muito do seu modo de jogo. Porque tem gente que não gosta muito de ficar usando o dash para cima e para baixo, sabe? Gosta de usar mais de forma mais cadenciada. Então, isso daqui não vai servir muito, mas você gosta de jogar com o Neutron Star mais rápido, se movimentando ali, estacando o módulo dele de recuperação de combustível também, isso é muito bom. Então você simplesmente não para de ficar usando o dash, dando tiro pra cacete, tá sempre se esquivando e mantendo a distância dos inimigos. Então, isso para eles é muito bom. Então, retiro. Hurricane, Andrômeda, Arthur e Neutrostar. Beleza? É isso. Mas, como eu disse de novo, dependendo da sua gameplay, bota qualquer um que você vai ficar pulando, dando tiro pra cacete. E é isso. Agora, esse aqui, Siphon Access. O dano que você dá, você tem recuperação de vida. Eu uso isso daqui basicamente pra tudo. Esse daqui pra mim é o melhor. Porque não tem erro. Não tem erro. Aqui pra mim é tipo, de longe. Não é o de longe. Também é muito situacional, dependendo do mecha que você tá, mas esse daqui é muito bom. É mais fácil eu dizer os mechas que. Primeiro eu vou dizer os mechas que eu acho que mais se beneficiam disso. Hot Steel, sabe? Que o Hot Steel é tanque. Ele já tem o Core 1 que dá vida pra ele, pro acerto. Isso aqui dele vai dar mais vida assim pra ele, sabe? Mais sustain. Então eu gosto de jogar isso com Hot Steel e com Doomlight. E o Doomlight, mesmo ele errando o tiro, as torretas dele vão zonear o cara e vão dar tiro. Então às vezes você tá recuperando vida com seu mecha e você não tá fazendo nada, tá ligado? Tá só as torretas lá dando tiro. Então pra mim, eles dois são os melhores que se beneficiam dessa mecânica. Mas eu também gosto de usar isso com a Skylark. A Skylark não tem muita vida, ela já tem sustain, eu sei, mas é um mecha que eu gosto muito de pokear. Não é um mecha que eu gosto de ficar trocando tiro direto, sabe? Eu vou do tiro, me escondo, tá com passarinho, aí vou fugindo, dou mais tiro e tal. E nisso eu tenho muito mais sustain e o cara não consegue me matar. Ou senão às vezes ele tipo, caraca, eu vou matar a Scalar agora. Aí depois eu dou tiro pra cacete, encho minha vida, depois tá com passarinho e minha vida tá praticamente cheia de novo, sabe? Então eu gosto muito desse. Embora a Skylar também funcione bem com o primeiro que eu falei, que ela vai conseguir destacar o passarinho mais vezes, isso também para ela funciona muito bem. Mas basicamente funciona para, no geral, para se você é uma pessoa que gosta de jogar agressivo na linha de frente. É bom. Assim, se você for um cara que joga de Firefox, gosta de se jogar na frente do pessoal para dar tiro, se jogar na frente de um mecha para derreter ele, é super bom. Porque você vai estar destruindo o cara, e o Firefox dá muito dano, vai destruindo o cara, e não todo o dano, obviamente, mas boa parte do dano que o cara te dá, você vai tancar, porque você vai estar recuperando vida. O dano que você vai dar dano, você vai estar recuperando vida. Então é uma forma de você ter uma sobrevida. Então, no geral, se você, tirando as coisas que eu já falei, se você é uma pessoa que gosta de jogar também de linha de frente, nesse sentido, isso também é muito bom. Você vai conseguir dar dano e recuperar um pouco da sua vida, né, no processo. E tancar mais, ficar mais tempo durante a luta. E esse último é um que eu acho bem bosta no geral. Isso aqui eu não recomendo. Isso aqui eu não recomendo. Só se você gosta de jogar, tipo, bem camper. De Gabriel da vida, de Raven, ou de Caramelo no modo tanque. Acho que tirando esses três,
Embora ainda assim seja muito arriscado, vou reiterar aqui, é muito arriscado, esses três são o que melhor servem para isso, sabe? Porque são mechas que ficam escondidos dando dano. Então você vai dar mais dano e vai ser difícil da pessoa te encaixar dano, porque você vai estar escondido. Beleza? Pro Neutron Star, pro Neutron Star e pro Venturus, isso também é bom. E pro Andrômeda também. Por que eu tô botando entre aspas? Porque são metas que não são longo alcance, como o Gabriel, Raven e Caramelo. Mas, assim como o Raven, o, o Andrômeda e o Neutron Star, eles têm muita mobilidade. Então você consegue trocar dano e fugir, sem que a pessoa te acerte. Sabe? Então, por conta da mobilidade deles, isso também pode ser bom para eles. Porque você consegue dar dano e fugir sem tomar dano. Você vai conseguir dar mais dano. E é isso, vida que segue. Beleza? Mas no geral isso daqui é bem arriscado. E o Andrômeda também tem, como eu falando do Neutro, né? Eu tava até esquecendo de falar do Andrômeda. O Andrômeda tem uma mecânica assim também. O Venturus também, porque. O Venturus nem tanto. Né? O Venturus tem várias formas de jogar com o Venturus. Mas no geral, o Venturus é um boneco que você também pode ficar pokeando com ele. Você não precisa só jogar colado com o cara, tá ligado? Esqueça isso. Se você só joga com Venturus para bater colado, reveja seus conceitos. Mas eles têm essa mecânica de você bater, conseguir se reposicionar para fugir e tal. Mas, de novo, os melhores com esse. Gabriel, Raven, Caramelo, modo tanque. Depois vem Neutron Star, Venturus e Andrômeda. Mas, vou repetir, no geral, evite usar isso. Evite usar isso. Mas é aquilo, alto custo, alta recompensa. Aliás, alto risco, alta recompensa. Então, fica aí. Se você é um cara que, tipo assim, caraca, eu jogo muito, ninguém consegue me acertar, bota esse sem problema nenhum, meu parceiro. Vai na fé. Mas é aquilo, é muito arriscado, então, no geral, eu não recomendo. Porque da mesma forma que você tá pensando assim, porra, eu sou o melhor do mundo, com certeza tem alguém que pensa a mesma coisa de você, aliás, a mesma coisa de si, e que vocês vão jogar pra caralho e vão se fuder. Tá ligado? Então, é um jogo Battle Royale, depende muito da sua sobrevivência, sabe? Então, botar isso aqui é meio arriscado, porque você pode ser pego desprevenido. Ah, outra coisa, vou falar desse aqui. Isso também é bom pra quem vai jogar de camper. Pode ficar, tipo, no modo ninja lá, aí do nada aparece, dá dano pra caralho e vai embora. Você também gosta de jogar assim, é uma boa. Bem camper, tá pegando o resto, pegando os outros na maciota. Mas é isso. Eu já falei pra caralho. Olha só, vai dar 20 minutos ainda de vídeo. Pensei que ia dar menos coisa. Mas é isso, gente. De novo, se inscreva no canal, curta, compartilhe se você ficou até aqui. E qualquer dúvida, sugestão para vídeo, coloque aqui nos comentários. Tem outras sugestões aí que eu tô para fazer ainda. E é isso. É isso. De novo, link das minhas redes sociais aqui na descrição. Aí tem minha loja também, se quer comprar algum celular, periférico para computador, mouse e teclado para celular. Tem tudo lá. Beleza? E me sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal. Porque, de novo, eu faço live e nem sempre eu tô fazendo no Facebook porque eu fui zucado. Então me segue no Instagram e no Twitter. E eu aviso por lá também. Beleza? Então é isso, gente. Meu cabelo tá cheirosinho. Até o próximo vídeo e até a próxima live. Beijundas. Se cuidem.